Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá, sobre termoquímica. É um assunto relativamente tranquilo, tá? O início dele é mais ou menos para você ter uma ideia do calor que envolvido dentro de uma reação química, e depois, com o passar do tempo, ele começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Mas isso são em etapas. Bom, vamos lá. Então, primeiro, a termoquímica, né? O que acontece? O que é termo? Termo é calor. O que é calor? Energia em trânsito, né? Então, o que a gente tem que avaliar? Onde é que ocorre essa energia? Dentro das reações químicas. Então, agora a gente vai estudar o calor envolvido dentro das reações químicas. Tanto é que lá nos gráficos, ó, é interessante a gente ver a posição do comportamento exotérmico quanto endo em relação ao que? Aos seus reagentes e aos seus produtos, ok? Então, ó, basicamente, a termoquímica, ela tem como objetivo principal calcular ou determinar uma entalpia. O que é uma entalpia? A entalpia é uma das variáveis de um sistema que quantifica o calor. Existe entalpia, existe entropia, energia de Gibbs e assim vai, tá? Então, a primeira variável, no caso que a gente vai trabalhar hoje, dentro do nosso assunto do segundo bimestre, vai ser focado dentro da entalpia, ok? Então, a ideia é o seguinte: o nosso próximo passo provavelmente a nossa próxima aula vai ser como é que eu determino, como é que eu calculo essa entalpia, tá? Só que antes de eu saber como eu calculo, eu preciso saber como que a partir da entalpia eu posso entender se a minha reação ela está absorvendo ou o que? Liberando o calor, tá? Então ela é como se fosse, vamos supor assim, como se fosse a nossa unidade de medida de calor quando a gente pensa em reações, quando a gente trabalha com termoquímica, tá bom? Lá no material, eu deixei bem no começo, explicando que assim, como toda unidade, como uma variável vai ter uma unidade, né? Então, a unidade, gente, de entalpia, tá? Pode ser joule ou cal, quilojoule ou quilocal, tá? Quando eu falei para vocês que a próxima etapa da nossa aula vai ser calcular a entalpia, é nesse momento que a gente vai começar a trabalhar mais com as unidades, tá? Então, você vai observar que lá no material eu comentei sobre, mas onde que a gente começa a trabalhar? Quando começa a fazer os cálculos mesmo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, a introdução sobre termoquímica, você tem que saber diferenciar uma reação endo de uma reação exo. Tranquilo? Então, basicamente, assim, a forma mais simples é você determinar pelo sinal da entalpia, pelo sinal do ΔH, tá? Então, tanto é que eu deixei aqui, ó, em branco, pra gente pensar junto se vai ser mais e vai ser menos, ou será menos, tá? Então, já que a termoquímica trabalha com calor, então vamos pensar duas situações que envolva calor, tá? Aí você lembra sempre desse exemplo, quando dá quiser assim, não tá lembrando se um é mais ou é menos, então lembra desses dois exemplos, foi assim que eu aprendi, tá? E nunca mais eu esqueci. Então, caso 1, vamos pensar assim, eu tenho um gelo em cima da minha mesa, e caso 2, eu tenho uma lareira dentro da minha casa, certo? Bom, o gelo, no verão, você colocou lá o gelo em cima da sua mesa, no verão, o que vai acontecer com aquele gelo? Derreter, certo? A lareira a gente utiliza onde? No verão não, no inverno, né? Então, qual é o objetivo da lareira? Vai esquentar o local onde você está, tá? Então, vamos lá. Se o gelo derrete, é porque teve uma fonte de calor, certo? Que causou o derretimento, que causou uma mudança de fase, certo? O sólido virou líquido, a água nesse caso, tá? Então, o que acontece? Se o gelo derreteu, é porque, vamos dizer assim, que o gelo é o sistema, tá? Por que a gente vai usar esse termo? Porque a entalpia, ele é uma variável que determina o calor do sistema, tá bom? E vamos pensar que nesse sistema, dentro desse sistema, está acontecendo uma reação química, tá bom? Como se fosse uma ideia global. Imagina uma caixinha e dentro da caixa tem uma reação química acontecendo.
tá? Ou ela vai liberar calor ou ela pode absorver calor, tá? Então vamos lá. Então o gelo, voltando para o gelo, ele é o meu sistema. O que vai acontecer com o meu sistema? Ele vai mudar de fase, né? Então, o gelo vai derreter. Por quê? Porque ele está absorvendo calor, ok? Então, por absorção de calor, ele mudou de fase, ele derreteu, tá? Então, quando ele absorve calor, você concorda que ele começou o gelo perder, a temperatura do gelo, imagina assim, ele é frio. Se ele derreteu, é porque ele foi começando a esquentar, né? Ele foi sendo aquecido. Então, ele foi ganhando temperatura até o ponto que ele mudou de fase, que começou a ser líquido. Então, o que acontece nesse momento? Pensa o sistema. O sistema foi aumentando a temperatura. Então, a entalpia para um processo ou uma reação endotérmica, ela sempre vai ser positiva, tá? Então, ela sempre vai ser o quê? Maior do que zero, tá? Então, primeiro exemplo, o gelo. O que acontece com o gelo? Ele absorve calor para poder derreter. Se ele absorve calor, ele que era frio começa a aumentar a temperatura para mudar de fase. Então, reações exotérmicas, ΔH sempre positivo ou maior que zero. E aí, gente, eu vou pedir um favor. Quando eu estava preparando aqui a lousa, o que eu estou fazendo na lousa é a reprodução do nosso material. Eu vi que eu cometi um erro e eu quero que você depois arrume, tá bom? Lá, se eu não me engano, nas reações endotérmicas, eu acredito que eu coloquei um valor negativo. Dá uma olhada lá, tá? Não é negativo não, tá? É positivo, é mais 79,5 kJ. E isso vai acontecer também aqui, ó, nas reações exotérmicas, tá? É menos 285,5, tá bom? Beleza, fechou então gelo endotérmico, porque o gelo derrete com absorção de calor, de temperatura, enfim. Bom, agora vamos ver o exemplo da exotérmica. Qual é o objetivo de uma lareira? Certo? Aquecer o ambiente, né? Como? Tem uma queima lá dentro, né? Ou seja, qual fonte de combustível, pode ser álcool, pode ser carvão, pode ser, enfim, certo? Um combustível que vai sofrer uma queima e esse combustível vai o quê? Essa queima vai o quê? Liberar calor, certo? Aí o que acontece? A lareira tem essa função de esquentar o ambiente, né? Então o que acontece? Agora pensa comigo assim, imagina lá que eu coloquei carvão. Agora o meu sistema é o carvão, tudo bem? Esse carvão, ele vai começar a queimar, certo? Aí a queima dele vai gerar calor que vai aquecer o ambiente. Agora eu quero que você viaje comigo um pouco. Você concorda comigo que assim como o gelo que era frio começa, vamos pensar assim, microscopicamente falando, começa a esquentar para poder derreter, então o carvão que aquece um lugar, ele começa o que então? Perder calor para poder ceder para o ambiente, entendeu? Então, as reações exotérmicas, elas sempre serão o que? Negativas, tá bom? Então, elas sempre serão o que? Menor do que zero, tá? É isso que acontece. Então, por exemplo, um exemplo bem besta. Você acordou, vai pra escola, imagina, certo? Aí você bota um casaco. A função era você sentir calor, mas você concorda que no primeiro momento você sente frio? Por quê? Porque ele rouba calor de você. Ele rouba o calor que tá de você, entendeu? Então, tipo, vai tirando o calor para poder aquecer daqui a pouco, tá? Então, esta é a ideia. Exotérmica, por que tá aquecendo um lugar? Porque o sistema tá perdendo calor. Eu perco calor para esquentar o outro local. Ok? Esta é a ideia. Então, exotérmicos menor do que zero ou valores negativos e endotérmico maior do que zero ou valores o quê? Positivos. Tranquilo? Então, a primeira etapa quando a gente começa a estudar termoquímica é saber diferenciar,
tá? Esses exemplos que eu dei é porque caso na hora da prova ou enfim, em algum momento você nunca vai ser, professora, nunca sei diferenciar, lembra disso, tá? Eu penso assim, eu penso no gelo, entendi o sistema do gelo, lógico, outro caso vai ser o quê? Um isotérmico, tá bom? Beleza. Agora o segundo passo é o seguinte, a gente analisar o comportamento do gráfico para esses tipos de reações, tá bem? Então, a gente, como eu disse, a gente está só iniciando esse estudo, tá bom? Depois vai ter o cálculo lá da entalpia, aí a gente começa a ficar legal. Mas para eu saber o que eu estou calculando, eu tenho que saber diferenciar uma endo de uma ex, tá? Então vamos lá, vamos primeiro aqui para esse gráfico, o que eu coloquei? Então, reações isotérmicas liberam calor, ok? Se libera, então, o ΔH, ou seja, a variação da entalpia. Então, gente, ó, só para anotar aqui, entalpia é um H, tá? Como ocorre uma variação, por que uma variação? Porque isso aqui, gente, gera um delta, tá bom? O que é delta? Uma variação, né? Então, o que acontece? A variação da entalpia menor do que zero sempre vai ser o que? Característica de exotérmico, beleza? Como é que é o comportamento do gráfico? Bom, aqui tem uma reação de formação da água, tá? Reação de formação da água e existe um valor de ΔH de menos 285,5 kJ. Este valor, ele é bem legal porque no seguinte, é o nosso segundo passo, tá? Existe uma tabela de entalpia de reação que ela já é padronizada, tá? Então, realmente, ó, esse valor, ele existe, tá? Teve alguém aí que estudou e chegou nessa conclusão. E aí, pela lei de Hess, que é a nossa próxima aula, a gente consegue provar esses valores tabelados, tá? Então, esse valor aqui é um valor fixo, tá? Então, tem uma reação, valor fixo, depois, na próxima etapa, a gente vai provar porque que é 285,5. Negativo. Ok. Então, ó, o hidrogênio mais meio de oxigênio produz uma molécula de água. Como é que é o comportamento de um exotérmico? De um exotérmico, a variação do reagente sempre vai ser maior que a reação do produto, da variação do produto, tá? Então, ó, esses caras aqui, veja, são os seus reagentes, então eles iniciam o teu gráfico, tá? E lá embaixo vai estar quem? Vai estar o teu produto. Neste caso aqui é a água. Tá bom? E veja que interessante. A variação, ela é decrescente. Faz sentido com o valor da entalpia ser o quê? Menor do que zero. Como, professora? Lembra do carvão, lembra da lareira, e isso explica fisicamente esse número negativo, tá bom? Agora vamos olhar para cá, ó. Agora a reação endotérmica é literalmente o comportamento ao contrário do exo. Acabou, tá? Então o que acontece? Agora a variação dos reagentes vão ser menor que a reação dos produtos, certo? Então o reagente está aqui embaixo, vejam, esses caras são os reagentes, começa aqui embaixo. E o teu produto agora está lá em cima. E veja que este ΔH, o que acontece com o passar do tempo? Vai aumentando. Por quê, professora? Lembra do gelo, pô. O gelo ganha temperatura, ganha calor para poder derreter. Então faz sentido fisicamente esse valor o que positivo nesse caso aqui. Isso aqui não é uma reação do gelo, tá? Fisicamente mostra esse valor positivo. Aqui é uma reação de formação do sulfeto de césio. Sulfeto de carbono, aliás, desculpa. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, o nosso primeiro passo é distinguir, entender o comportamento gráfico de cada um. E veja, setinha para baixo. Então, vamos pensar assim, ó, para ficar mais fácil. ΔH negativo. Negativo para baixo. Para baixo, lembra que a tua seta tem que ser embaixo do gráfico. ΔH positivo é um valor para cima. Então, seta para cima. Tá bom, gente? Então, a princípio é isso, tá? A nossa primeira aula do primeiro bimestre vai ser o início do estudo de termoquímica, tá? Com essa aula, acredito que vocês vão conseguir fazer, tá? Qualquer dúvida, tá? Manda um WhatsApp e a gente vai conversando aí
até a data de entrega, que é dia 8 de junho, tá bom? O exercício 2, se eu não me engano, tem um exercício que eu peço para você me mostrar o comportamento do gráfico. Gente, é isso que eu quero, tá bom? Então, o que você tem? Você tem já a reação pronta lá, tá bom? Reagente é o que está antes da seta, produto é o que está depois da seta, tá ok? Então, o que acontece? Só veja e lá, provavelmente, se eu não me engano, eu já coloquei o valor do ΔH, que fica mais fácil. Tá bom? Lembra, ΔH negativo, ó, pra baixo, ΔH positivo, ó, seta pra cima. Beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, me procurem. Beijos!